Acho que nós podemos aqui começar... Deixa eu mudar meu nome, não vou ficar só eu de doutora, não, peraí. Ou então põe eu também. Acho que seria bom que colocasse... Todo mundo de doutora? Como que muda? Será que tenta clicar em cima? Tem um quadrinho seu com 3 pontinhos no canto esquerdo embaixo, Bianca. No cantinho esquerdo do seu lado. Aí você aperta nos pontinhos, dá para edit name. Pera. 3 pontinhos. Tá. Isso, ok, ficou muito bom. Ficou muito bom. Prazer em tê-las aqui, meninas, para a gente conversar um pouquinho. E aqui... Peraí que minha tela ficou enorme agora, pera. Engraçado que eu tô aqui também com uma tela enorme, mas eu já tive mais distante da câmera, mas vai ficar assim, que eu já tô num posto novo. A sua tá grande, Vi? Não. Acho que aqui fica um pouquinho mais centralizado. Para a gente colocar aqui ao vivo e fazer parte aqui do chat. Eu estou com o chat diante de mim. Depois ver quem está conversando com a gente. Espera que eu não estou vendo direito. Ixi, ela sumiu, Bi. O que subiu? Ela sumiu. Ela. Então, a minha tela ficou muito grande do nada, eu não fiz nada. Sabe como se tivesse 200%, alguma coisa assim? Acho que já tá aparecendo? Acho que não. Deixa eu só verificar aqui agora. Gente, já estamos ao vivo e vamos iniciar nossa conversa. A doutora, acho que Bianca saiu um pouquinho, acho que já retorna, né? Então, hoje, a live de hoje é sobre isolamento social, mas a gente está falando em volta às aulas, então, assim, volta às aulas no isolamento social. Como que a gente poderia começar, então, essa conversa? Aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos o plano São Paulo de retomada econômica. E aí, de acordo com os números de contágio na cidade, que vão sendo abertas fases, que são 5 fases com cores, para que a gente tenha essa liberação aos poucos do nosso cotidiano, da nossa vida de retomada normal, né? Então, a primeira cor aqui seria a cor vermelha, né, que era o nível máximo de restrição, total isolamento que nós tivemos no mês de março, abril, maio. A partir de junho, nós começamos a ter algumas novidades. Então, assim, a partir do momento que se formou um platô na sociedade em relação à área da saúde, começou a haver, então, essa pequena flexibilização, que é chamada de plano laranja. Então, nós estamos, nesse momento, plano laranja de controle. A partir daí, talvez a gente vá caminhar para um plano de flexibilização amarelo. Eu acho que está um pouquinho aqui já caminhando para esse, embora a gente não tenha tido nada oficial dizendo assim, sim, estamos num plano amarelo de flexibilização, né? E aí nós vamos depois para uma fase verde, em princípio, que seria uma abertura parcial. Nós tivemos um pouco dessa flexibilização, abertura do comércio, então, com restrição em relação aos horários, mas a gente também, talvez, esteja pensando depois ir para essa abertura parcial. Eu acho que junto com isso entra um pouco das escolas, né? É o que a gente está querendo imaginar. E até chegar, então, num plano azul normal controlado, tá? Que a gente ainda não tem a perspectiva de estar nesse plano azul normal controlado na cidade de São Paulo. Então, considerando que nós estamos num plano laranja, que é o que a gente tem mais ou menos de conhecimento, e conhecendo os números em relação à saúde, que diminui o número de contágios, diminui o número de mortes, de internações nos hospitais, ainda bem, né? Começamos a ouvir falar, então, de volta às aulas, tá? Então, nós temos aqui um decreto de 13 de julho, assinado pelo nosso governador Dória, que fala, então, sobre o plano de retomada nas escolas, como que poderiam ser esse plano de retomada para a volta às aulas. Marcou-se uma data, que seria 8 de setembro, para voltar às aulas. Então, assim, para as universidades, quando a gente pensa em adultos, jovem adulto ou adolescente, a gente consegue imaginar um pouco desse comportamento deles no isolamento social. Então, eles poderiam voltar para aulas
mais teóricas, as aulas práticas obrigatórias, mas aulas teóricas no sentido de conseguir frequentar um lugar. Agora sim, com 3 etapas também, em relação à volta às aulas. Essa etapa teria um número de 35% no primeiro momento, com os alunos presenciais, tá? 70% dos alunos presenciais numa segunda etapa desse plano, e no terceiro momento, terceira etapa, 100% dos alunos presenciais nas escolas. Bom, diante dessa situação que nós estamos vivenciando, e com os pais, com as crianças em casa, então nós convidamos agora a doutora Bianca, que é pediatra, a doutora Vivian, que é infectologista, para conversar com a gente. É possível as crianças voltarem às aulas nesse momento, considerando, a partir de 8 de setembro, algumas escolas estão se organizando para talvez receber um número mínimo de alunos, que eles podem receber, então, em princípio, 35%, de acordo com cada horário, cada turma, cada idade, né? Como que nós conseguimos começar a pensar nisso, mesmo considerando, por exemplo, que tem pais que vão optar, talvez, por não mandar a criança para a escola, dependendo do nível de aprendizado que a criança está, né? Então, assim, eu tenho uma adolescente em casa de 13 anos de idade, e ela questionou o seguinte, ela falou assim, mãe, você realmente acha que os adolescentes vão se comportar? Você realmente acha? Então, assim, eu fiquei imaginando que eles estão considerando quanto que eles podem estar nessa situação de confinamento dentro da escola, ou, né, de isolamento social dentro da escola, em relação ao distanciamento, em relação a usar máscara. Eu quero acreditar que quem é adolescente pode entender a importância da máscara. E com crianças, como nós conseguimos pensar nisso em relação às nossas crianças? E eu gostaria que vocês pudessem falar outras coisas. Aqueles pais que optarem por não mandar para a escola, qual seria, então, o conselho para eles em casa? Esses pais que estão em home office, que tem mãe e pai, que depende que a criança vá para a escola para que eles voltem a trabalhar também. Então, eles também estão em casa, dependendo de um momento onde a criança possa sair, né? Não é só o fato do isolamento social por contágio, existe a questão também preocupante da criança estar isolada e isso prejudicar o desenvolvimento social dela, mesmo que seja por um pequeno tempo, que seria esse ano, né, esse ano escolar. Considerando tudo isso, como que nós conseguimos começar a pensar nesse retorno? Mais uma consideração que eu gostaria de colocar. Acompanhando a revista Veja, então nós pensamos sempre que sabemos que nós estamos num momento de vida controlada, né? De pensarmos o que nós vamos fazer. Vamos sair ou não vamos sair? Vamos deixar um filho sair ou não vamos deixar um filho sair? Tem gente que nem questiona, não vai sair, e eles mesmos não querem sair porque não querem ficar doentes, né? Existe um artigo do professor Cláudio Lotenberg, mestre e doutor pela Unifesp, ele coloca essa questão também da imunização, né? Então, assim, em relação à imunização, nós temos a questão de uma esperança em relação à vacina, né? E ele comenta nesse artigo dele, em relação à vacinação, que é uma questão de atenção primária, nós temos no Brasil, para cada 5 crianças, uma que não é vacinada, que não existe aderência da vacinação. Então, assim, nós também podemos pensar nisso, quer dizer, melhor esperar que exista uma vacina antes que as crianças voltem à escola. Então, assim, todas essas questões que eu levantei, eu vou deixar vocês à vontade para falar. Eu acho que cada uma aqui na sua expertise, a doutora Bianca como pediatra, a doutora Vivian como infectologista, podem colocar todas essas questões para a gente se acalmar, para a gente compreender como é que a gente pode conduzir outras colegas, né, nessa orientação. Tá bem? Então, muito obrigada pela presença de vocês e fiquem à vontade, se apresentem e vamos começar a nossa conversa. Doutora Bianca, tá? Isso, o áudio. Tá ouvindo? Agora? Sim, estou ouvindo. Sim? Sim. Beleza. Eu sou Bianca, sou médica pediatra, nefrologista pediátrica, e eu acho que você colocou agradeço o convite aí, acho que você colocou para a gente aí várias questões que geram bastante discussão, né, e ponderamento, mas a gente não tem uma resposta fechada para essas questões, tá?
não tem um certo e errado, né? Tem o bom senso, tem o errado, mas não tem uma resposta da ciência definitiva, né? Na verdade, a gente está aprendendo muito com essa doença a cada dia, né? A gente não imaginava que em 2020 a gente teria todas as crianças fora da escola, né? São todas situações muito novas para todos nós, né? Então, acho que a pergunta nesse momento, que chega aí esse 8 de setembro, tão esperado e tão por uns e tão temido por outros, né? De retorno, de previsão de retorno às aulas, a pergunta é possível retornar às aulas com segurança? E essa resposta envolve várias respostas, porque a gente está tratando de muitas faixas etárias diferentes, né? É diferente da gente falar volta às aulas para crianças abaixo de 2 anos, para uma faixa etária de 2 até uns 7 anos, os acima de 7 anos, que já têm um pouco mais de discernimento, os adolescentes e os adultos, né? Então, a resposta já começa a se ramificar pela diferença de faixa etária, né? A gente tem que lembrar que a doença do coronavírus, o Covid-19, para crianças, em geral, ela tem uma apresentação, né, para os menores de 19 anos, uma apresentação mais branda, né? Ela, em geral, gera quadros respiratórios menos importantes do que o influenza, que é um outro vírus, o vírus sincicial respiratório. Então, em geral, a gente tem quadros mais brandos, né? Então, existe a discussão que se a criança tem um quadro mais brando, ela transmite menos ou não. A gente não tem essa resposta, né? Existem alguns trabalhos que mostram que transmite menos, alguns trabalhos que mostram que transmite mais. A ciência ainda está acontecendo. A gente está vivendo esse momento da ciência. E existe nas crianças algo que preocupa os pais, que foi falado, né, que teve aquele relato em abril desse ano, não sei se todos estão a par, mas que existe esse relato de uma doença que chama doença multissistêmica inflamatória, que pode acontecer em crianças após a infecção pelo Covid. E em geral, uma doença que preocupa muito, mas é importante frisar que ela é extremamente rara, tá bom? Em relação a volta, né, voltando à questão da faixa etária, né, então as crianças abaixo de 2 anos, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Deixa eu só ver aqui, a gente tem que levar em consideração que as crianças abaixo de 2 anos está contraindicado o uso de máscaras, por alguns motivos. Existe relatos de risco de sufocamento da criança não conseguir tirar a máscara, né? Então, e também porque a criança não sabe manejar muito bem a máscara. Então, correria o risco de se autocontaminar. E a criança pode também, se tiver qualquer secreção, boca, né? Pode sair secreção de boca normal em criança, mas pode molhar a máscara, então acaba não sendo uma proteção. Já nos acima de 2 anos que conseguem usar máscara e que conseguem ter esse discernimento de colocar máscara, não ficar manipulando, né, a máscara para a gente não ficar se auto-inoculando em olho, nariz, boca, eles têm que usar, né? E o uso, estabelecer com a escola, né, interessante estabelecer com a escola, como que será esse retorno para a gente saber se vai ser seguro, né? Se a escola está preparada, a escola tem os totens de álcool gel, ele se preparou em relação ao uso de máscara dos funcionários, das crianças, né? Até de limpeza de solado de sapato, ou mesmo de troca de sapato, porque as crianças pequenas, né, muitas vezes elas
elas vão sentar no chão, diferente de um adulto, né? Que não vai ter esse contato tão grande quanto o chão. A criança também tem que ter essa preocupação com o sapato. Então, máscara, limpeza de mãos, com lavagem ou álcool gel, e a questão dos sapatos. E toda a questão, aí a gente se levanta outra questão, né? A questão do isolamento social. A escola é muito para, na faixa etária pré-escolar, é muito para socialização, né? Então, às vezes, alguns pais perguntam, será que vale a pena voltar para a escola? Por exemplo, faixa etária abaixo de 2 anos, né? A socialização, a gente tem que pesar se vai ser possível ou não. Mas essa resposta não se baseia só na faixa etária da criança, se baseia na situação familiar também, né? Isso que você levantou, né, Patrícia? Os pais estão em home office, precisam que a criança precisa da criança estar ocupada, enfim, na escola, ou tem os pais que saem para trabalhar. Então, são diversas situações diferentes aí. Acho que a Vivian queria complementar. Tem tanta coisa para a gente falar desse assunto, né? Não sei nem por onde que eu começo. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Vivian Avelino Silva, eu sou médica infectologista, sou colega da Bianca de faculdade. Também agradeço pelo convite para falar, um assunto difícil, desafiador. E a gente tem filho também, então a gente também está de cabelo em pé, né, com essa história. É importante frisar que nem toda criança tem o mesmo nível de prejuízo em ficar longe da escola. Crianças muito pequenas que estão em fase de aprender a escrever, em uma fase em que a socialização depende de proximidade com os colegas, podem sentir mais o afastamento da escola. Crianças mais carentes, que dependem da escola para merenda, por exemplo, e que, por sua vez, também não têm acesso à internet banda larga e computador para conseguir assistir por videoconferência a aula, vão sofrer muito mais com esse distanciamento. E vejam que isso significa que a escola não funcionar faz com que a gente piore a disparidade social que a gente já enfrenta no Brasil. Então, o ensino que já era mais deficitário para as crianças carentes, agora está com um gap ainda maior em relação às crianças que têm um nível socioeconômico mais alto, né? E tudo isso precisa ser colocado na balança. Eu acho que tem algumas crianças em escolas que se estruturaram muito bem para o ensino à distância, que tem computador, que tem internet, e que são maiorzinhas, que estão relativamente bem adaptadas. E até uma coisa para a gente pensar, como sociedade, será que o melhor não seria abrir mais espaço e permitir mais distanciamento nas escolas, reduzindo o retorno de crianças maiores e permitindo o retorno de crianças menores para a escola, né? Outra coisa que seria interessante discutir é se as crianças no retorno não deveriam voltar em grupos menores. Então, a gente faria como se fosse uma mini família, né, das crianças na sala. Elas vão ter contato íntimo, porque são adolescentes, não vão se comportar, ou porque são crianças pequenas e não têm cuidado, discernimento suficiente para conseguir manter distanciamento. Mas aí elas são sempre o mesmo grupinho de 6, por exemplo. Se um adoecer, você já sabe que você tem que isolar todo mundo. Mas pelo menos são sempre os 6, não são 30, né? Então, tem algumas medidas que a escola pode sim implementar, que nunca vão ser um controle perfeito do risco, nunca representam zero risco, mas que podem amenizar ou ter algum tipo de controle sobre o risco. E acho que, como infectologista, uma coisa que eu tenho ouvido muito em podcast internacional e artigos científicos é o quanto a testagem vai ter um papel de reforçar a segurança para o retorno, para as atividades tanto de econômicas e de empresas, quanto também das escolas. Os testes diagnósticos de coronavírus, inclusive em fases assintomáticas ou pré-sintomáticas da doença, estão ficando cada vez mais disponíveis, cada vez mais acessíveis, do ponto de vista financeiro, inclusive, e tem se discutido muito se não vão ser aplicados no momento de retorno.
Então, seja um grande filtro para retornar quem pode voltar, ou com alguma periodicidade, por exemplo, um exame semanal de quem estiver frequentando a escola. Vai depender bastante do perfil da família, da escola e da situação epidemiológica daquele local, que sempre vai ter que ser observado. Além disso, a hora que voltar às aulas, a gente vai precisar observar como é que a curva da epidemia se comporta, né, e se o retorno às aulas está claramente associado ao aumento do número de casos. Nesse sentido, a gente vai precisar se preparar para tirar o pé do acelerador, dar um passo para trás e fechar novamente. Então, acho que é importante que a gente enxergue que não é uma situação que a gente tem controle, sabe o que vai acontecer com qualquer que seja a decisão. De qualquer forma, acho que é importante a gente ter em mente que tem crianças que precisam voltar mais urgentemente, seja pela situação familiar, seja pela situação individual da criança. E existem, sim, estratégias que podem ser implementadas para reduzir o risco de transmissão para a comunidade. Não sei se a gente tinha mais perguntas específicas, Patrícia, que a gente deveria discutir agora. Então, a maioria das mães, elas perguntaram isso, né? Elas adiantaram um pouco essa questão. Isolamento, nesse momento as crianças estão em casa, manda para a escola ou de jeito nenhum manda para a escola? Então, assim, nós já estamos realmente nessa construção, né? Então, cada mãe, ela vai precisar ver a própria realidade dela, mas as perguntas giravam principalmente ao redor disso. A gente manda para a escola ou não? Esse ano a gente não manda para a escola. Então, assim, aí é aquela questão que a gente poderia aqui aproveitar para orientar tanto a mãe, para a mãe conseguir também orientar a criança e nesse sentido. Quer dizer, uma criança voltou e a outra não voltou. Então, assim, por que eu estou indo para a escola e meu colega não está? Então, assim, isso daí, se vocês conseguissem também trazer um pouco para a gente dessa realidade, como que pode ser orientação em casa, até para as mães conversarem, olha, você não vai para a escola nesse momento, porque a mamãe não quer que você vá para a escola, a criança pequena, principalmente aquela criança que vai para a escola para socializar. Então, assim, se a criança ainda nem está alfabetizada, ela não perde nenhum conteúdo, ela não tem nenhum desenvolvimento, em princípio, é que ela está indo para poder aprender a brincar, regras sociais, que ela não deixa de aprender, evidente, nessa fase, quando ela é pequena, mas se é melhor ficar realmente com ela em casa, essa era a dúvida das mães, né, as principais perguntas que elas enviaram, ou se ela realmente manda para a escola. Então, qual é a confiança que ela pode ter no sentido, então, tá bom, eu vou pôr uma máscara na minha criança, eu não sei como é que vai ser, na escola, se eles vão exigir isso, e vou mandar para a escola. Então, assim, essa orientação de a mãe, põe a máscara na criança, fica de máscara e manda para a escola. Uma colega minha comentou o seguinte, nem era assim um momento de passar 4 horas na escola, que poderia ser até um menos tempo, só para a criança ir saindo e não perder esse contato social, que a mãe possa se organizar para voltar a trabalhar também, né? Mas uma colega comentou que viu no supermercado uma mãe com 2 crianças e desesperada que toda hora tinha que acertar as mascarazinhas no rosto das crianças. Então, assim, imagina na escola essa situação. Talvez para os professores até. Gostei, a doutora Via trouxe alguns protocolos, a doutora Bianca colocou algumas questões de organização familiar também. Quer dizer, como que as escolas podem, então, se organizar do ponto de vista médico, da saúde, para que recebam essas crianças, né? Então, assim, a minha comunidade, eu sou professora, né, sou pedagoga, e eu tenho uma comunidade enorme de colegas pedagogas. Então, assim, como que elas podem começar a se organizar? Porque justamente nesse momento, uma coisa é um decreto que diz, olha, ok, nós vamos voltar a partir do dia 8 de setembro, certo? Mas como que as escolas, do ponto de vista da saúde, para manter esse ambiente das crianças saudável nesse sentido, para recebê-las, como que poderia ser? Já foram colocadas algumas coisas. E hoje em dia, nós estamos vendo que a nossa sociedade se organizou muito rápido, o comércio se organizou muito rápido. Outro dia eu fui num consultório de uma colega minha, psicóloga, e ela tinha um tapete super organizado, não sei se outras pessoas viram, mas eu sugiro que isso daí é uma coisa muito boa até para criança pequena, que vai receber criança pequena, onde ela, num lugar do tapete, já é um quadradinho próprio, onde põe um produto de limpeza, um quadradinho, e encaixado do outro lado no quadradinho, num tapetinho, onde ela enxuga o pé, entende? Então, assim, é um protocolo bem interessante. Ou então, realmente, que a escola tem aquelas casinhas de abelha, onde elas tiram um sapatinho, colocam ali, e dali põe uma pantufa para entrar. Vamos supor, então, são ideias boas para que as escolas consigam se organizar em relação aos pequenos.
E qual outros protocolos poderiam ser em relação, então, às faixas etárias, né? Porque a gente não está pensando só, então, naquela mãe que está se preocupada em casa em mandar, mas talvez naquela professora, na diretora escolar, na coordenadora pedagógica, que vai precisar de uma introdução, talvez, de protocolo com as crianças, num primeiro momento. Se for voltar às aulas, se alguma escola for realmente se organizar e voltar, que ela consiga, então, estabelecer pequenos protocolos com as crianças, né? Para poder recebê-las e dali para frente manter esse ambiente seguro para todos. Gostei da ideia de pequenos grupos, então, assim, às vezes a gente sabe que adolescentes têm muito isso, que eles são grupinhos de fechados, né, entre eles, né, mas que a escola consiga, então, perceber isso também na hora de poder recebê-los. Eles estão, acredito, com pouco tempo de organização, porque julho para agosto, que é esse tempo de organização, eles estão pensando também, não só nesses protocolos de segurança em relação à saúde, mas eles estão pensando em conteúdos também. Que conteúdos eles vão se adaptar para as crianças para que eles não percam mais conhecimento, principalmente os mais velhos, do que eles já perderam até agora. Porque a gente não trouxe nenhuma discussão aqui em relação à educação sobre tela, em relação a eles estarem estudando diante do computador, mas é uma questão para a gente poder trazer também, porque eles se impactaram bastante, né? E foi um impacto muito grande que a gente trouxe na primeira live que a gente fez, que a educação foi um dos setores que sofreu muito, porque tanto o aluno quanto o professor precisou se adaptar a essa época de confinamento, tá? Então, já coloquei mais algumas considerações aqui, gostaria, então, se você pudesse comentar mais um pouco, alguma coisa, e eu vou levantando outras questões aqui também, tá? Ok? Que eu vou buscar aqui outras dúvidas das mães, tá? Obrigada. Eu acho, as escolas, você perguntou, né, você comentou das perguntas das escolas, como as escolas vão se preparar, né? As escolas vão ter que ter protocolos adaptados também ao espaço físico e ao número de alunos de cada escola. Tem escolas que são pequenas, com muitos alunos, proporcionalmente, tem escolas que têm um espaço muito bom, arejado, com parque, com poucas crianças, né? Isso já também vai facilitar. Então, os protocolos têm que ser adaptados por cada escola, pelo seu espaço e pela sua população. E cada escola tem que ter o seu protocolo, né? Coisas básicas do protocolo são coisas que a gente já comentou, é o uso, mas que vale a pena sempre repetir. Uso de limpeza das mãos, isso é o mais importante. Álcool gel, lavagem das mãos. Uso de máscaras, para faixa etária acima de 2 anos de idade. Essa questão dos sapatos, né? Então, eu vi protocolos de escolas que realmente falam que as pessoas vão chegar e vão ter um sapato na escola de uso exclusivo por conta dessa questão de crianças pequenas. Não vão usar os mesmos sapatos. Não é o mais importante, mas é um ponto a se ponderar. E o que a Vivian estava falando, né, em relação às testagens, mas isso acho que ela pode complementar. O que eu ia falar é que acho que cada família vai precisar colocar na sua própria balança os pontos a favor e contra do retorno. Tem uma tendência bastante forte, tanto na discussão brasileira quanto na discussão internacional, de deixar como opcional para a família decidir se a criança vai voltar ou não. Então, mais ainda, né, vai ter que realmente ser uma balança individual que vai pesar os prós e contras. Então, eu preciso pensar, deixa eu ver aqui os meus filhos, um tem 11, outro tem 9. Eles estão bem adaptados, têm o computador suficiente, a internet está funcionando. Será que vale a pena? No meu caso, individual, o que eu tenho mais medo, Patrícia, é de os meus filhos passarem Covid para alguém. Não é? Porque eu atendo paciente com Covid, meu marido atende paciente com Covid, e a gente mora na mesma casa, decidimos manter um núcleo familiar, não mandei os meus filhos para casa dos meus sogros ou dos meus pais, e eles têm, de fato, um risco muito maior do que as outras crianças de ter Covid e estar na escola pré-sintomático e transmitir para os colegas. Então, se eu fosse, hoje, colocar na minha balança, eu não mandaria. Por esse motivo, não com medo deles pegarem, mas com medo deles passarem para os outros, né? Talvez a discussão fosse diferente se eu tivesse um sendo alfabetizado agora. E claramente perdendo possibilidades de aprendizado
por conta do ensino online, que para crianças menores é muito mais desafiador, né? Existem estudos da área de educação que mostram que perder um ano de aprendizado numa fase crítica pode ser muito importante, de fato, né, para as crianças. Claro que todo mundo está fazendo o máximo esforço para o prejuízo ser o mínimo possível, mas a gente, como educador, como pai, tem receio desse tipo de impacto, né? Então, dentro dessa balança, né, além de prós e contras do ponto de vista educacional e do quanto a sua residência, da sua escola conseguiu se adaptar para ensino à distância, você vai colocar esses fatores da estrutura física da escola e dos protocolos que ela adotou para tomar as decisões. É óbvio que se for uma escola que não conseguiu se adaptar bem e instituir, implementar as medidas de segurança, distanciamento, lavagem de mãos, máscaras, vai ser um risco maior para a criança. Né? Até o uso, né, algumas escolas estão falando de uso do face shield, né, para troca de fraldas, enfim. Eles estão tomando bastante cuidado, assim, na verdade. Exato, né? E outras barreiras físicas, né, Bianca? Tipo essas divisórias de acrílico para a hora do lanche, que vai todo mundo tirar a máscara, enfim, tem uma série de situações em que a gente sabe que é frágil, né, que existe risco maior. Então, a hora que vai todo mundo escovar o dente ao mesmo tempo, então vai ter que ter um escalonamento de horário para o lanche, para escovar o dente, para as atividades de parquinho, para não ter aglomeração. Então, vai ser uma série de protocolos, não vai ser fácil com criança, né? Por isso que o número menor de crianças é importante para a gente conseguir controlar. Existem propostas de ensino híbrido, que é uma parte das crianças vai estar presencial, outra parte vai estar online. Esse é uma forma que eu acredito que seja talvez ainda mais desafiadora. Você imagina ter 10 criancinhas de 6 anos com a tia de verdade ao vivo e outras 10 no Zoom, sem conseguir ouvir direito. Assim, tem uma série de desafios, inclusive tecnológicos, da organização, para a gente observar como vai ser o retorno. Mas não tem uma resposta preto no branco para a gente colocar. Realmente, cada família vai ter que enxergar qual é a sua situação e o que compensa mais nesse momento, diante dessas variáveis todas que a gente citou. Eu vou comentar mais um pouquinho. Eu vou comentar mais um pouquinho, doutora Bianca, aí você completa. Então, assim, realmente, esse assunto, volta às aulas, é um assunto de um grande desafio. Então, por isso que nós resolvemos trazer, porque não se esgota nesse momento. Nós estamos levantando hipóteses, o que pode ser, né? Então, assim, é uma preocupação de todos, como mãe, e acho que de todas as idades, né? A criança pequena, se eu tivesse, provavelmente eu não ia mandar para a escola, eu ia segurar em casa, assim, com atraso, mas é aquela questão, está alfabetizado, está precisando realmente da professora na escola, então já é outra questão, né? Então, assim, a partir dos 6 anos, 7 anos, que começou a realmente a escrever, a ler, e precisa ir para a escola, para acompanhamento da professora, então, assim, as fases de cada idade é que realmente vão trazer esse desafio para cada mãe e cada pai, é isso que eu estou entendendo. E cada mãe e cada pai também tentar se sentir confortável em relação à decisão que eles tomarem para esse primeiro momento. Nós estamos considerando que setembro era um momento de fechamento do ano escolar, né? Então, assim, praticamente o ano escolar daquela criança estava quase que definido, eram poucas coisas ali, o último trimestre para a escola que se organiza de forma trimestral, então quase o último bimestre para algumas escolas e famílias também que estão estudando. Então, assim, era o fechamento, encerramento. Então, setembro, outubro, novembro já não tem conteúdo mais, aí a criança só vai realmente recuperar aquilo que ela não conseguiu aprender atualmente. Então, assim que a gente pensa. Então, assim, são 2 meses produtivos, que seria setembro e outubro, e novembro já praticamente para fazer um encerramento, né? Que se fosse numa modalidade normal, que nós tínhamos alteração de férias, algumas escolas puxaram as férias para maio, outros puxaram para abril, que foi naquele momento que para tudo, até a pessoa poder se organizar. Mas todos os comentários feitos aqui, eles são todos bem-vindos, porque justamente nós estamos construindo. Como é que vai ser? Nós realmente não temos essa resposta ainda. Nós estamos construindo essa resposta, é que eu quero entender também, né? Então, assim, eu acho que até agora foi super bem explorado. Doutora Bianca, eu passo de novo a palavra para a senhora, terminar um pouco esse assunto, se a gente conseguir ir colocando um fechamento, então, assim,
no sentido de, tudo bem, cada família se organiza, eu acho que isso é possível, que mande a criança para a escola realmente, com alguns protocolos, se ela conseguir entrar em contato com a escola e perceber que a escola está conseguindo receber a criança, tem os protocolos de segurança, conseguiu se organizar. A escola que conseguiu manter o atendimento das crianças online foi muito bom. A gente percebe aí também que realmente houve uma cisão nesse sentido da educação em relação ao Estado e em relação a outros colégios particulares. Algumas crianças têm os equipamentos para conseguir se conectar. Não é só o computador ou o celular, tem gente que acessou pelo celular, mas a gente sabe também que tem a questão da internet, né? Então, tem famílias que às vezes não tinham a internet em casa assinada, algumas precisaram ter até por conta de trabalhar home office. Nós tivemos uma mudança muito grande, muito brusca, de repente, para a gente na sociedade. Então, assim, essa questão da volta às aulas é super importante, mas é uma coisa a mais para a gente pensar nesse momento, né? Então, assim, vou passar de novo a palavra para a doutora Bianca. A Vivian falou que na experiência pessoal dela, né, que os meninos estão com 9, 11 anos, ela teria essa postura de tentar até manter, né, Vi, por conta dessa boa adaptação. Eu já tenho uma experiência pessoal e até com os meus pacientes, de que tem sido bem difícil essa vida online das tarefas. Eu tenho 2 filhas, né, uma com 5 anos, que está nessa fase de pré-alfabetização, e uma de 8 anos, que está mais para finalizar a alfabetização. Então, tem sido bem complexo nesse sentido e também na questão social, porque a pequena de 5 anos, a gente até tem aulas online, mas não são... ela muitas vezes não quer participar, né? É diferente de você ter um conteúdo programático como a mais velha, né? Então, eu, por exemplo, pessoalmente, apesar de eu atender pacientes com Covid, eu sempre falo isso, eu me sinto mais segura e protegida no hospital do que quando eu tenho que ir no supermercado. Então, porque no hospital eu estou paramentada, eu estou com todos os meus EPIs, eu estou de óculos, gorro, luva, enfim. Então, eu me sinto mais protegida lá do que quando eu vou no supermercado. Logicamente, quando eu chego em casa, dos 2 lugares, eu vou, retiro minha roupa, tomo meu banho, enfim. Mas eu me sinto mais protegida. Então, eu não tenho tanto esse receio de passar para as minhas crianças o coronavírus. É uma outra interpretação, né? Então, para você ver como é complexo, 2 médicas com filhos que interpretam de uma forma diferente. Não tem, que nem a Vivian falou, não tem certo e errado, preto no branco. E eu vejo, por outro lado, toda essa questão social e psicológica das crianças, né? Então, as crianças, os pais estão com muita dificuldade, a maioria dos pais estão com muita dificuldade de manter rotina, de manter as crianças menos tempo de tela, né? Então, o ideal é o quê? Menos de 2 anos de idade, sem tela. Até 5 anos, 1 hora de tela por dia. E até acima de 6 anos, 2 horas de tela por dia, seja ela passiva ou ativa, né? Passiva vendo um desenho ou ativa fazendo uma aula. A gente, obviamente, está ultrapassando esse limite só com a aula online. Fora isso, a gente está ultrapassando esse limite com outras coisas, porque a criança, agora, né, de um mês um pouco mais para cá, as crianças estão podendo, em alguns prédios, poder descer para brincar um pouco. Até então, estavam ficando muito em casa. Os pais, alguns pais em home office, sem ajudante, porque ficaram sem ajudante um período. Outros pais, como nós médicos, saindo para trabalhar. Então, essa administração fica muito difícil. Então, a gente tem que pensar também na saúde mental, que pode ser o próximo boom, né? O próximo boom de ansiedade e depressão. Então, a gente não está, apesar da gente estar numa pandemia, nós temos outras doenças acontecendo, né? Então, a gente tem que pensar como um todo. Então, a gente tem que pensar que existem outras doenças acontecendo e que a gente precisa manter a vacinação.
por exemplo, né? Então, a gente tem que manter o calendário vacinal de outras doenças, não coronavírus, infelizmente nós não temos a vacina ainda, mas manter o calendário vacinal atualizado, né? Essa é uma pergunta frequente dos pais. Eu devo levar meu filho na clínica de vacinação mesmo durante a pandemia? Deve levar, com todos os cuidados, uso de álcool gel, máscara, mas ele precisa ser vacinado, né? Alguns casos, né, eu trabalho, a gente vê relato, eu trabalho em pronto atendimento, mas não só em São Paulo, não só no Brasil, internacionalmente, o que a gente tem visto é que as pessoas estão chegando mais graves de outras doenças, né? Então, por exemplo, uma dor abdominal, a pessoa fica com essa dor na barriga muito tempo, e quando chega, era uma apendicite simples, e de repente virou uma apendicite complicada. O infarto que poderia chegar precoce, tem chegado em infartos complicados. Então, o que eu estou falando com isso? A gente tem que ter todo esse cuidado com o coronavírus, mas a gente não pode ter pânico, porque o pânico gera reações não adequadas, entende? Com as outras doenças, sejam elas de saúde mental, seja de saúde física também. A Bianca tá falando tão controladinha assim, acho que a gente também tá ficando maluco em casa com criança, né? Eu também botei filho para lavar louça, para arrumar as coisas que, pelo amor de Deus, tava muito difícil, tá muito difícil, né? Ainda. Acho que teve alguns pontos que a gente podia mencionar também, né, das considerações que a gente vai ponderar para as decisões, né? Então, algumas famílias têm pessoas que têm a saúde mais frágil, que são do grupo de risco, que têm maior vulnerabilidade para adoecer com gravidade se tiver Covid, né? Talvez essas famílias decidam por segurar mais a criança, para ela não ser um vetor e trazer doença para aquele domicílio. Existem escolas que vão ter dificuldade porque uma grande parte do corpo docente pode ser de idade mais avançada ou ter algum tipo de comorbidade e não poder retornar. E aí a gente tem que lembrar também que agora, mais do que nunca, não pode ir para a escola doente, não pode mandar a criança para a escola com qualquer tipo de sintoma, mesmo leve. E o contactante domiciliar, ou seja, quem mora na casa de uma pessoa que está com suspeita, também não pode ir para a escola, mesmo que ele esteja assintomático. A gente sabe que a Covid começa a ser transmitida 48 a 72 horas antes do início dos sintomas. Então, se eu posso estar incubando, porque eu tenho um irmão, ou uma mãe, ou um pai que está com sintomas, eu já não devo ir à escola, porque eu posso transmitir antes mesmo dos meus sintomas se iniciarem. A escola, então, ela vai ter que se preparar até para o absenteísmo, que vai ser muito superior ao que a gente está habituado, justamente por esse excesso de zelo que a gente vai precisar ter com qualquer sintoma respiratório. E uma coisa que a gente nota muito, né, Bianca, é que com o afastamento das escolas, os vírus respiratórios comuns do inverno, que a gente estaria vendo um monte agora, né, rinovírus, influenza, vírus essencial, caiu drasticamente a incidência, graças à redução, né, de contato das crianças, e a hora que... O isolamento, pelo menos para os outros vírus, o isolamento social está sendo um sucesso. Só que com a hora que voltar à escola, a primeira semana de aula, a gente já vai ter sintomas por conta de vírus que não necessariamente são Covid, que têm os mesmos sinais e sintomas, e vão provocar absenteísmo de funcionário e de criança. Sim. E aí, se você quisesse, assim, essa programação dos pais, vou voltar a trabalhar, meu filho vai para a escola, não conte tanto com isso, porque realmente, com qualquer nariz escorrendo, ele vai ter que ficar em casa. Sim, a gente vai ter que ter sempre o plano B, né? Não adianta a gente achar que a gente vai mandar para a escola. E um plano B que não pode ser vó, né? Um plano B que não que tem pode que ser. Que não pode ser vó. A gente vai ter que manter a estrutura que a gente conseguiu até agora, mas mandar para a escola, né? Quem optar por mandar para a escola. Porque realmente a orientação é essa, até a gente
ter a certeza de que esse nariz escorrendo não é um coronavírus, a gente vai ter que mantê-lo em isolamento. Exato. E a gente, assim, não são todas as crianças, né, as crianças que vão conseguir a testagem na parte, principalmente na rede pública, né, por exemplo. Não consegue com tanta facilidade, um retorno tão rápido. Mas, novamente, né, cada família vai ter que pesar, sem pânico, com informação, o que se adequa melhor para o seu dia a dia, porque não existe resposta. Você vai ter que perguntar para você. Não adianta, a gente vai ter orientação, logicamente, né, de fontes confiáveis, né, tomar muito cuidado com fake news, com esse monte de informação que está rolando, que às vezes cria pânico antes mesmo de se negar a informação, né, de se conseguir ver a verdade. Então, ter um pé no chão, ter uma pessoa de referência e particularizar para a sua realidade. Assumir essa responsabilidade, porque não existe decisão sem risco, nunca, para assunto nenhum, né, e nem para o coronavírus. Eu queria comentar mais uma questãozinha aqui para a doutora Vivian falar um pouquinho. Por exemplo, nós percebemos que com todo esse contágio que teve do coronavírus, os idosos, eles foram no maior número afetados. Isso é devido à deficiência de resposta imunológica do idoso? Então, assim, no caso, existe alguma questão para que as famílias pensem, por exemplo, em problemas hereditários e para que ela tenha um cuidado maior com aquela criança? Aí, se você pudesse comentar, doutora Vivian, porque, assim, a gente percebeu que as crianças quase não se afetaram com essa questão. Isso é geral da criança por causa do sistema imunológico dela, ou é porque realmente ela não estava em contato com o vírus? Ou é porque existe uma predisposição da criança, ou, de acordo com algumas questões de família, problemas de família, deveria se dado maior atenção a essa criança, de desenvolver o problema. Quer dizer, aquelas crianças que a gente viu muito pouco em contato com criança, no caso, se contaminaram, é por conta disso, ou é por conta de realmente que porque entrou em contato com o vírus e qualquer outra criança naquela situação se contaminaria? Tá, então, essa é uma pergunta que não tem resposta certa ainda. Né? Eu adoraria saber. O fato é que a doença se apresenta com maior gravidade e tem maior risco de levar a óbito para as pessoas que têm mais idade, para as pessoas que têm a saúde mais frágil de forma geral, seja por uma doença crônica de pulmão, de coração, uma diabetes mal compensada, ou uma doença do rim crônica, por exemplo, são todos fatores de risco. Problemas imunológicos também são fatores associados à doença por Covid mais grave. A gente tem alguns pacientes que tiveram, por exemplo, pacientes em tratamento de câncer, pacientes com imunodepressão por outras causas, que tiveram, sim, também uma doença bem mais arrastada, às vezes, ou com mais gravidade. Por outro lado, a gente também viu pacientes com câncer em tratamento que não tiveram uma doença grave que a gente estava esperando. A gente teve já idoso de 90 anos que teve doença super leve. Então, certamente, tem mais componentes que não são somente a idade, não são somente as comorbidades que estão envolvidos na forma como a Covid se apresenta, e pode sim ter problema genético. A questão é que a gente ainda não sabe que gene é esse, que componente é esse, né? Os números deixam as pessoas mais tranquilas, de fato, em relação às crianças, mas no momento em que a gente ainda não tem a vacina disponível, a gente pode terminar falando disso, né? Mas no momento em que a gente ainda não tem a vacina, eu não estou preocupada só com meu filho ter Covid, já que eu sei que é muito rara essa doença inflamatória sistêmica, né? Eu estou preocupada com ele ser um vetor para fazer aumentar a circulação de coronavírus na sociedade como um todo. E aí sim,
levar a doença para o avô, para o porteiro que é idoso, para uma pessoa que tem a saúde mais frágil. Então, a gente não sabe todos os fatores, mas a gente tem que pensar não só no gene do meu filho, mas ele como potencial vetor de doença para outras pessoas, né? E acho que talvez, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa antes de falar sobre a vacina, porque isso é um tema que todo mundo vai estar interessado também, né? Verdade, pode falar da vacina, doutora Vivian. Bianca, quer falar alguma coisa? Doutora Vivian. Não, eu só ia comentar realmente em relação ao vetor, né? Que a criança pode ser um vetor, mas também pode ser um vetor, por ela ser mais assintomática, transmitir menos, também é uma resposta que a gente não tem, né? A gente não sabe se essa criança transmite menos porque ela ficou menos exposta, ou se porque realmente ela tem uma carga viral menor, né? Ela desenvolve uma doença menor, mais leve, mais branda, e assim transmitiria menos. Então, a gente realmente não tem essa resposta. A gente tem trabalhos falando que transmite mais, trabalhos falando que transmitem menos. Então, acho que as pessoas estão perguntando também no chat, né, qual que é a previsão de chegada de vacina. Então, só para dar uma visão geral sobre vacina de coronavírus, certamente o desenvolvimento mais rápido da história da medicina de uma vacina foi o que aconteceu com o Covid-19 esse ano. A gente tem vários grupos pesquisando a vacina com diferentes tecnologias. Então, são vacinas de vírus totalmente morto, vacinas de vírus recombinante, com vírus de macaco, com vírus humano. Tem várias tecnologias sendo desenvolvidas e várias promissoras. O mais provável é que finalzinho de 2020, mais provavelmente 2021, a gente já vai ter produtos com eficácia demonstrada em estudos controlados. O Brasil está participando de alguns desses estudos. E o cenário nos leva a crer que a gente vai ter mais do que uma vacina disponível, que funciona. O que é ótimo, porque concorrência significa que a vacina não vai ser tão cara, e significa que a gente vai ter capacidade de produzir um número muito maior de doses do que seria se somente um fabricante, somente um produto ficasse disponível. E isso é uma ótima forma de terminar a nossa videoconferência, porque dá otimismo, né? Tudo bem que é num prazo que não é semana que vem, né? Mas existe uma luz no fim do túnel. E é muito provável que a gente tenha, assim, para o começo do ano que vem, uma vacina que vai conseguir ser produzida, uma ou várias, né? Em escala suficiente para atender a população que precisa. A gente com certeza vai ter outra discussão, de quem vai ser priorizado para tomar primeiro a vacina a hora que ela estiver disponível, né? Certamente essas pessoas que têm a saúde mais vulnerável, dos grupos de risco, certamente as pessoas que têm contato direto, sei lá, um cuidador de idosos, por exemplo, também serão priorizadas, profissionais de saúde que ainda não tiveram coronavírus, devem ser priorizados, e aí em seguida disseminar mais para a população geral. Excelente. Olha, quero agradecer a colaboração de vocês, a participação, toda essa informação que vocês trouxeram, doutora Bianca como pediatra, como mãe, e doutora Vivi, infectologista, incrível a participação de vocês, a fala. Eu acho que isso traz muito tranquilidade para a gente, para mães, para quem está ouvindo a gente, para outras colegas. São informações importantíssimas nesse momento para a gente pensar realmente. Esse projeto surgiu a partir de conversas nossas na área da saúde, nos corredores, né, do hospital, justamente por vermos tanta gente doente e tanta gente preocupada, e mães com os filhos em casa. Então, assim, nós resolvemos lançar esse projeto, tá? Então, assim, aí nós abrimos um canal, o canal chama Patrícia Convida, porque aí, no caso, eu fiquei com essa parte da organização, da transmissão, das conversas, dos convites de transmissão de conversas, mas cada amiga médica traz uma amiga médica para conversar com a gente, e vocês foram as convidadas, assim, então quero agradecer muito a participação de vocês nesse momento. Sejam muito bem-vindas em outros momentos também. Vamos trazer outros temas em outro momento, nós vamos para um desconfinamento depois, para
retomada normal das nossas atividades, mas sempre existem coisas que a gente precisa saber para a gente conseguir se orientar melhor, não é verdade? Então, assim, existe realmente essa promessa da vacina, a doutora Vivian veio enfatizar para a gente. Obrigada por essa notícia, doutora Vivian, né? Uhum. E, doutora Bianca, muito obrigada também pela participação. Quero deixar a palavra para vocês, uma palavra no final, se vocês quiserem comentar. E por mim é isso, então, tá? Muito obrigada em nome de todas nós que colaboramos aqui com o canal. Doutora Luciana Seguro, que é a nossa consultora em saúde do canal, a minha colega Alessandra Vasconcelos também é da comunicação, da área da comunicação, e é a consultora nossa do canal, e em nome delas também, então, agradeço a presença de vocês. Eu agradeço o convite e passar uma mensagem final, né, também de otimismo, calma, bom senso, vai dar tudo certo, a vacina está chegando e nós temos também, assim, que ter esse pé no chão, esse bom senso, essa visão geral, né, não pensar só em uma doença, pensar em nós como um todo, né. Eu queria deixar uma mensagem final, além de agradecer também o convite, que é o seguinte, né, teve uma pergunta no chat, será que a vida vai voltar ao normal, né, depois que a gente tiver vacinação? Vejam, a gente teve, nos últimos 17 anos, pelo menos 4 eventos de passagem de vírus de morcego para humanos, causando epidemias, e agora uma pandemia. A gente teve Ebola, a gente teve SARS-1 e a gente teve a MERS, que são 2 outros coronavírus, né? E essas passagens de vírus de animais para humanos acontecem por causa de desequilíbrios ecológicos e modificações no ambiente que os animais habitam e que fazem com que as oportunidades de interação com outros animais e com os humanos em cadeia aumentem muito, né? Certamente a gente está com risco de que outro vírus passe de animal para humano em algum momento, se a gente também não tiver consciência do cuidado do meio ambiente, do equilíbrio ecológico e da saúde dos animais. E isso é uma coisa que a gente não para direito para pensar, né, no quanto a gente também tem um papel em ter causado a pandemia, não só causado a disseminação, mas provocado a passagem de vírus de animais para humanos. Então, essa mensagem que eu queria deixar por último, não vai adiantar só investir em vacina, em ciência, em pesquisa, a gente também tem que pensar nesse aspecto do equilíbrio ecológico e da saúde dos animais, porque eles também têm impacto na nossa saúde. Muito obrigada, doutora Vivian. E aqui nós estamos aqui nos últimos minutos mesmo, só para a gente agora se despedir. Então, boa noite para vocês, muito obrigada, até logo. Boa noite, gente, abraço. Tchau.